Olá, estudantes do primeiro ano, bem-vindos à aula de ciências que iniciamos neste momento. Bem-vindos, bem-vindas crianças, bem-vindos, bem-vindas adultos, bem-vindos idosos, bem-vindos adolescentes. Eu sou o professor Joelson e quero convidá-los neste início de aula para a leitura do título. Já conseguimos pensar algo relacionado ao título dessa aula. Vocês conferirão na tela, lendo que o título Fases da Vida nos fará pensar justamente nas fases da vida. E a Kelly na Libras pensará comigo. Bem-vinda, Kelly. Vamos pensar nas fases da vida. Eu apresento a habilidade do currículo paulista. Professora, anota aí. A habilidade é a seguinte, EF01CI06. Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de atividades diárias de seres humanos e de outros seres vivos. Na parte inferior da tela, vocês têm uma referência no material do currículo em ação, pensando em fases da vida, pensando, ora, vocês são crianças, mas estão no primeiro ano hoje, são crianças crescidas, porque já foram bem menores, já foram bebês, precisavam ser carregados, carregadas pelos papais, mamães responsáveis. Hoje não, vocês cresceram, o tempo passou, vocês se desenvolveram, estão em outra fase, continuarão a crescer, continuarão crescendo, se tornarão adolescentes, depois adultos, depois envelhecerão também, assim como os avós, os nossos tios e tias mais velhos. Eu devo apresentar a tela seguinte, pensando nas fases da vida. Observem, o que vamos aprender? Nesta aula, vamos pensar sobre como o tempo contribui para o desenvolvimento dos seres vivos e as diferentes fases da vida. Vejam só, o tempo e as fases da vida. Pois é, o tempo passa e as fases se modificam. Podemos pensar assim? Acho que podemos, hein? O tempo passa e os bebês deixam de ser bebês, se tornam crianças crescidas, maiores. As crianças crescem um pouco mais com o passar do tempo, se tornam adolescentes. Os adolescentes se tornam adultos. Mas a gente vai pensar isso não apenas com a vida dos humanos e com as fases da vida humana. Vamos pensar em animais nessa aula de ciências. Vamos trazer aqui um exemplo dessas fases da vida de um animal e continuaremos a refletir a respeito das fases da vida com outros exemplos de animais. Mas eu apresento na tela de vocês. Todo mundo precisa de tempo para crescer e se desenvolver. Como acontecem as mudanças nas fases da vida dos humanos? Vejam, tem uma menina, ora, era um bebê que se tornou uma menina, cresceu, era uma bebê, cresceu, se tornou uma menina, depois cresceu mais ainda, se tornou uma mulher, parece adulta, jovem, mas adulta. Muito bem. Com o passar do tempo, as mudanças nas fases da vida dos humanos podem ser observadas nessa imagem. E não apenas com os humanos isso acontece. Observem nesta tela as imagens com as fases da vida de uma galinha. Estão aí. Vamos ordenar da forma correta? Observe as imagens. Tem um pintinho saindo do ovo, tem uma galinha adulta, tem um ninho com ovos e tem pintinhos um pouco maiores. O que deve aparecer inicialmente? Primeiro, professor, tem que aparecer ovos aí. Ora, nós sabemos que os pintinhos e as galinhas nascem dos ovos. Vamos colocar inicialmente os ovos. Esses ovos precisam ser incubados, chocados, e aí vão eclodir. E dessa eclosão nascerá um pintinho. Esse pintinho vai ficar fortinho, não é?
vai ter autonomia para se mover, vai crescer, vai se tornar crescido e está ali, junto a outro. Por fim, esse pintinho se tornou uma galinha ou um galo adulto. Então, do ovo à galinha ou do ovo ao galo, a gente observou aqui as fases da vida de uma galinha. Essas foram as fases. Pensamos também nas fases da vida humana. Nesta aula ainda, quero convidá-los para, com bastante atenção, assistirem ao VT, em que vamos pensar, refletir sobre as fases da vida de animais. Atenção ao VT. Olá, estudantes! Estamos aqui no Zooparque de Itatiba, em São Paulo, e vamos conhecer as fases da vida de alguns animais. O dia está lindo, perfeito para um bom passeio. Vamos passear juntos? Vamos conhecer agora o flamingo chileno. Nós temos aqui o ovo do flamingo, não é? Estamos novamente aqui com a Camila Piovani e ela vai contar para nós um pouquinho sobre o tempo de incubação, as características aí dessa espécie. Bom, Camila? O período de incubação é mais ou menos aí uns 30, 31 dias, né? A fêmea vai botar um ovinho e o legal dos flamingos é que eles montam ninhos altos, né? Então precisa ter bastante lama na área do ninho, aí ela vai puxar, vai fazer um ninho, parece um morrinho de terra, um vulcãozinho, né? Ela vai botar o ovo em cima, vai incubar esse período e vão nascer filhotinhos que, diferente do que a maioria das pessoas pensa, eles não são cor-de-rosas ainda, né? Eles nascem bem branquinhos, acinzentados, depois eles vão ganhando penas cinzas, né? São filhotes, são cinzas e depois eles vão ficando cor-de-rosa. Muito bom. E nós temos aí um filhote também para mostrar para vocês. Camila vai pegar ele aqui. Observe que diferente que ele é do flamingo adulto. Isso mesmo, então aqui a gente tem um filhotinho, ele é cinzinha, né? Então ele fica com todas as penas cinzas, o biquinho ele é bem curvado, assim como o dos adultos, né? Especial para ele poder fuçar o lodo assim no fundo da água, né? Que fica no fundo das regiões alagadas onde ele vive. E ele tem também pezinhos de pato, né? Parece que é pé de pato, apesar da pata ser bem comprida, ele ser um pernalta, que é exatamente para bater assim no fundo do lago e ajudar também a levantar toda a comida. E é claro, a alimentação, que é a base de crustáceos, e é o alimento essencial para quando adulto ele ficar com as penas coloridas. Muito bom. E aí ali nós já temos ao fundo os flamingos adultos. Foi muito bom conhecer um pouco mais sobre esta ave, os flamingos chilenos. Muito obrigada, Camila. Imagina. Estamos aqui no recinto do emu para falar um pouco sobre as fases da vida dele. E olha, crianças, o emu, este aqui tem um nome, o nome dele é Jaime. E nós estamos aqui no Zooparque de Itatiba. Vamos pedir para a bióloga, a Camila Piovani, falar um pouco sobre este animal. Bom, nós estamos aqui com o nosso amigo Jaime, que é muito guloso, assim como todo o emu, né? O emu adora comer verduras, frutas, né? E aqui no zoo a gente também dá um pouquinho de ração, alguns legumes. E o bacana dessa ave é que é uma ave muito grande. O emu é a segunda maior ave do mundo. Então ele é bem grandão mesmo, pode chegar até quase 1,80 m de altura, então muito grande. E uma coisa diferente é que ele é uma ave, tem asas, tem pena e tem bico, assim como todas as aves, mas é uma ave que não voa. Então ele é adaptado para corrida. É uma ave muito veloz, que consegue aí chegar a uma velocidade muito alta, mais de 50 km por hora na baita da corrida. Então é bem legal, bem diferente. E uma coisa bacana deles também é que eles são grandões, né, desse jeito, e comem tudo muito rápido. Então eles têm esse hábito de comer também alguns insetos ou qualquer coisinha que passe perto dele, eles vai mandando para dentro. Entendi. E o emu não é uma ave brasileira, não é, Camila? Não, isso mesmo. Ele é uma ave australiana. Muitas pessoas podem confundir com a ema. A ema é brasileira, mas o emu, ele é australiano. E ainda sobre as fases da vida do emu, nós vamos agora conhecer os ovos do emu, que
que olha, é um tamanho bem grande, não é, Camila? Isso mesmo. Normalmente quando a gente fala de ovo, a gente pensa no ovo da galinha, que é pequeno e cor clara, né? Sim. Mas nem todas as aves são iguais, então nem todos os ovos são iguais. No caso do emu, ele é uma ave bem grande, então o ovo é bem grandão, e o bacana é a cor, né? Que quando a mãe bota, ele tem uma cor verde bem escura, parece um abacate mesmo, e conforme vai passando o período de incubação, em que no caso é o pai que choca, né? No caso do emu, ele vai ficando dessa coloração preta bem escura, e ele fica bem camuflado no ninho. E o pai fica chocando por 46 dias mais ou menos o ovo. Muito bom. E olha, uma curiosidade também é que o ovo pode pesar aí entre 500 e 800 gramas. É um ovo bem pesado, hein? Pensamos nas fases da vida de alguns animais. Vocês observaram um flamingo, aquela ave de bela cor, mas vocês viram quando era filhote? Naquela fase da vida, ou seja, enquanto filhote, eram cinzentos. Depois ganhavam coloração, se tornavam cor-de-rosa. Observamos na tela anteriormente que a partir dos ovos, com o passar do tempo, após a incubação, os pintinhos nascem. Esses pintinhos se tornam maiores, crescem, ficam adultos. Ora, galinhas e galos, as fases da vida de uma galinha, ordenamos de forma correta. Acompanhamos também no VT com a professora Genoveva, o vídeo nos apresentou animais em fases de vida diferentes. A gente viu adultos, mas também viu filhotes. Vocês conheceram o emu, viram os ovos dessa ave, perceberam a diferença até da coloração enquanto filhotes. Ora, conosco, com os humanos, as fases da vida revelam mudanças de bebês a uma pessoa adulta. Ora, depois os bebês crescem um pouquinho, se tornam crianças, adolescentes. É assim. Como as diferentes fases da vida nos ajudam a perceber o passar do tempo. Quanto tempo deve se passar para que você se torne um adulto? Pense, reflita com o auxílio de um adulto, do seu professor ou da sua professora, ou ainda do seu responsável na sua casa. Quantos anos, hein? Nossa aula está se acabando porque o período de tempo é curtinho, é de minutos. Ah, mas o período de tempo que deve passar para que você se torne adulto, não é curtinho, não é em minutos, é em anos mesmo, alguns anos. No fim desta aula, devo recordar que percebemos a passagem do tempo nas fases de vida dos seres vivos. Muito bem, eu devo apresentar a tela de avaliação. Está aqui a tela com o QR Code, o link, avalie a aula. Não há tempo a perder. Um grande abraço e até a próxima. Crianças, adultos, adolescentes, idosos, todo mundo que está acompanhando essa aula com os estudantes do primeiro ano. Tchau, tchau.